Eita, pô, Lipão, apareceu aqui dizendo que a mensagem vai ser gravada. Tá novo isso na atualização, é? Rapaz, eu não sei não, primeira vez que isso Ah, acontece. ou está aqui, ó, esta reunião está sendo gravada. Você dá permissão, deve ser da atualização. Eu vou dar, sim. Posso dar? Foi, velho. Foi. Massa. Muito bom. Muito bom. E aí, galera, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Ó a Bia aí. A Bia já está instigada, acordou cedo, Bia. Muito bom, muito bom. Vamos embora. Vamos embora. Pessoal, vocês não receberam ficha. Lógico que não. Porque eu não entreguei a ficha para vocês, já que era tudo uma surpresa. Eu queria fazer com vocês umas questões anteriores de Enem, como a gente já tem aqui combinado, né? Todo domingo a gente se encontra para fazer isso. E aí hoje eu separei algumas questões que envolvem meio ambiente, que envolvem seu posicionamento quanto ao meio ambiente, né, em relação à conservação, em relação à transformação, em relação à ação do homem, né, diante do meio ambiente, beleza? Então, vou compartilhar minha tela aqui. E aí, vamos nessa. Tamo junto e vamos embora. Deixa eu só ver aqui se chegou. Eu interrompi o compartilhamento? Não, rapaz. Espera aí. Vê se compartilha aí. Cheguei. Pronto, agora. De boa. Vamos embora, então. Então, nosso super resgate, que na verdade hoje é uma revisão, né? Mas eu coloquei na folha para não esquecer que é um resgate. Simbora. Uma questão de Enem antiga, tá? Só trouxe hoje questões antigas. Era essa a minha brincadeira. Por quê? Porque todo mundo já fez tantas provas do ano passado, ano retrasado, retrasado. Eu disse, eu vou trazer uma das antigas mesmo. Dos primeiros Enems, do novo Enem, né? Que é 2010, 2009, 2011. Então, isso aí dentro do meu curso eu chamo de revisando Enem das antigas. Só que aí hoje a gente vai pegar um trecho disso e vai realizar aqui, tá bom? Vamos embora, questão 1. É uma questão que envolve a competência 3. Para quem não sabe, e é bom saber, dentro da prova do Enem, você dominar os assuntos. Ô, João Vitor, isso aí, se eu digo a você, cara, se eu soubesse a prova de 2021, eu não dava não, eu vendia, meu amigo. Pode ter certeza disso. Gostaria muito de saber. Eu ia dar não, eu ia vender. Tô brincando, eu ia dar para vocês, eu ia dar para vocês. Tô brincando, eu sou um cara legal, tá? Mas, ó, deixa eu dizer a vocês uma coisa. Muitas vezes, os alunos se preocupam bastante com os assuntos, né? Eu escuto muito assim, Rodrigo, vê só, qual é o assunto que mais cai? Cara, essa é a primeira pergunta do aluno que começou errado. Por quê? O assunto que mais cai é uma variável muito doida. Não tem como você ir em cima do assunto na prova do Enem. Quando a gente fala em Enem, é importante conhecer as competências para realizar aquela questão. Então, que na verdade até o termo questão é errado, a gente deve falar item, tá? A questão 1 se chama item 1. Então, a prova ela é formada por 180 itens. É assim que a gente fala. Só que a gente é muito acostumado a falar questão, tá bom? Então, cada item exige uma ou mais competência e até mesmo uma ou mais habilidade. Cada prova, no caso, cada bloco, né? A gente está falando aqui de química, a química está dentro do bloco de ciências da natureza. Dentro de ciências da natureza, vocês vão encontrar 45 questões. Dessas 45 questões ou 45 itens, vocês vão ter 30 competências. Desculpa, 8 competências e 30 habilidades. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai ter competência e habilidade que será repetida pelo fato de ter mais itens do que habilidade disponível. Então, quando ele fala assim, por exemplo, a primeira habilidade de ciência da natureza, ele fala assim, compreender os movimentos ondulatórios ou oscilatórios pensando na evolução do ser humano. Então, a ideia mais ou menos da competência, da habilidade 1 é essa, compreender movimentos ondulatórios ou oscilatórios na evolução humana. Aí o cara pensa, o cara só lê assim, ondulatórios e oscilatórios. Aí pensa logo, meu irmão, tem que prestar atenção nas aulas de Tarcísio sobre ondas, porque vai ter uma questão, um item de ondas lá na prova. Então, essa é uma enrascada que você entra sem nem perceber. Porque ele não está dizendo estude ondas. Ele está dizendo compreenda os movimentos ondulatórios ou oscilatórios na evolução humana.
Então, quando eu falo em movimentos ondulatórios ou oscilatórios, obviamente que o estudo de ondulatória em física, ele é padrão. Só que você não deve pensar em todas as fórmulas de movimento ondulatório. Você deve pensar onde que eu aplico alguma coisa de ondulatória visando a evolução humana. É desse jeito. Então, se eu for puxar isso para a biologia, porque eu estou pensando em natureza, tá? Isso não é de física, não é de química, não é de biologia, é de natureza. Então, possa ser que o cara fale sobre a evolução dos aparelhos auditivos. Pessoas que têm uma surdez 100%, no caso, parcialmente ou totalmente, elas ainda conseguem captar um pouco do som através daqueles equipamentos que se coloca aqui no ouvido, no pavilhão auditivo, e ele pega aquele som e transforma em informação. E a pessoa pode captar aquilo. Então, isso sim, isso é compreender movimento ondulatório ou oscilatório para a evolução da humanidade. Rodrigo, eu poderia esperar um item desse em uma prova? Pode. Isso está dentro da primeira habilidade. Ah, mas eu também posso pensar em outra coisa. Eu posso pensar no efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico que é muito estudado no modelo atômico de Bohr. Quando você chega num shopping center, você não vê mais porteiro nas portarias. Você vê o quê? Um sensor que fica em cima da portaria, onde você entra, você aproxima-se do sensor e a porta abre automaticamente. Aquilo ali são movimentos ondulatórios ou oscilatórios de elétrons migrando de camadas para camadas e faz com que a porta abra e faz com que a porta feche. Isso é evolução para a humanidade total. Então, quando eu digo assim, olhe, estude ondas que caem no Enem, eu estou errado. Eu tenho que dizer assim, leia a primeira habilidade, porque a primeira habilidade fala de como compreender isso. Então, se vocês tiverem essa percepção sobre o Enem, tudo na vida de vocês fica muito melhor. Tudo no estudo de vocês fica mais direcionado, porque é muito difícil adivinhar o que cai na prova. Então, é importante vocês entenderem que existem habilidades que, ao ler, você só percebe em alguma disciplina, tipo, tem habilidade que fala assim, estudar, no caso assim, compreender o genoma humano. O cara vai dizer, isso aí cai em química? Não, isso é cara da biologia. Agora tem habilidades que aborda tudo. Só pela fala você já pega tudo. Isso é beleza, velho, tô entendendo. Aí eu vou para a terceira competência, que tem 5 habilidades. E nessa competência, ela tem 5 habilidades relacionadas ao meio ambiente. Então, meio ambiente é algo que dá para química, é algo que dá para física, é algo que dá para biologia. Então, vocês vão encontrar itens aqui que vocês já devem ter resolvido em algumas questões, algumas fichas de aula de professores de biologia ou em algumas fichas de aula de professores de física. Por isso que é interessante o domínio sobre a ciência da natureza e não pensar na disciplina separada, tá bom? E o domingo serve para isso, para puxar isso para a gente lembrar um pouco de como combinar cada coisa dessa, tá bom? Questão 1, ele faz assim. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo, vou botar aqui, ó, e contaminava a região com o seu chorume, derivado da decomposição de compostos orgânicos, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário. Olha que coisa massa. Transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Pronto, beleza. Lembra que na aula passada a gente fez aquele debate lá do meu prédio, lembra aquela história que eu falei dos catadores, do caminhão do lixo? A gente debateu isso semana passada aqui, tá? Me lembro muito que a gente trouxe esse debate para cá, e aí, tipo, isso está dentro de uma competência da prova do Enem, tá? Então, quando ele fala sobre o lixão, que tem uma grande quantidade de chorume que é produzida, e que aquele chorume ele pode lixiviar diretamente para lençóis freáticos e contaminar lençóis freáticos, aí ele fala que lixão é algo ultrapassado. Mas a gente não está falando de uma cidade que tem um lixão é tratada como uma cidade antiga. Essa cidade aqui que não tem uma cidade moderna. Não é só a questão de ser moderna ou ser antiga. É uma questão de preservação do meio ambiente. Uma cidade que tem um lixão é uma cidade que não botou prioridades no tratamento de resíduos para, no caso para evitar a contaminação de algum, digamos assim,
algum corpo de água, que normalmente são águas subterrâneas. Então, um aterro sanitário controlado, o que é que ele faz? Se coloca mantas ou lonas embaixo da terra e se deposita aquele lixo ali. Quando aquele chorume ele é produzido, ao invés de ele ser levado diretamente para águas subterrâneas, ele fica retido em uma manta ou em uma lona preta e aquela água, aquele chorume, ele é canalizado para alguma estação que vai fazer o quê? Tratar aquele chorume e produzir energia, porque chorume é matéria orgânica. E matéria orgânica entrando em decomposição produz metano. E metano, pessoal, é o principal componente do GNV, do gás natural veicular. E o metano produz muita energia, libera muita energia em pouca quantidade de metano. Tanto que os carros são movidos a gás. Pode ver aí. Então, o pensamento é aproveitar aquele resíduo que iria contaminar uma água e iria ser jogado fora como um resíduo que pode produzir energia para a própria subsistência do lixão. De boa? Sem estresse. Aí ele bota assim, quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso do que o lixão em relação às problemáticas abordadas no texto? Veja, ele quer que você diga o que é que faz o aterro ser mais vantajoso do que o lixão. Bom, muita gente já entendeu a ideia. Muita gente já sabia até antes de eu falar. Só que eu preciso encontrar algo que esteja relacionado ao texto. Fique atento aos distratores. Primeiro, o lixo ele é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas. Rodrigo, isso é bom para o que está escrito no texto? Claro que não, pô. Rodrigo, mas eu sei que isso acontece dentro dos aterros. Tudo bem. Só que o texto está falando sobre a vantagem de usar um aterro em relação ao meio ambiente. Se eu fizer isso aí que está na letra A, qual vai ser o problema? A partir do momento que eu incinero um resíduo, eu estou mandando gás carbônico para a atmosfera. E quando eu mando gás carbônico para a atmosfera, eu estou acabando com a minha, aumentando, na verdade, o meu aquecimento global, porque eu produzo uma grande quantidade de massa gasosa que não permite que o raio solar volte quando ele for refletido nas águas daqui da nossa Terra. Então, infelizmente, queimar o resíduo e liberar esses gases não é uma boa para o que está escrito no texto. Letra A não é bom. Letra B. O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele colocada cal virgem. Aí o cara faz, caramba, velho, por que se faz isso? Porque cal virgem, que é o óxido de cálcio, ele é um óxido alcalino. Qual é a função do óxido alcalino? Aumentar o pH, tornar o meio básico. O problema é que isso aí não está no texto. Então, se o cara fizer assim, a primeira leitura da pessoa é assim, meu Deus, o lixo hospitalar faz isso, é? Meu Deus, como é que o meu professor nunca me disse isso? Então, véio, se o texto não passou essa informação, tu não era obrigado a saber. Isso é algo muito específico de quem trabalha com isso. Então, tá fora essa informação, tá bom? Letra C. O lixo orgânico e o inorgânico é encoberto. E o chorume é canalizado para ser tratado e neutralizado. Veja que item, no caso, que alternativa perfeita. Uma alternativa que se enquadra bem com o que a gente está querendo. A letra C, ela é a mais verdade de todas. Mas eu não vou deixar de ler o resto, não. Vamos ler o resto. Letra D. O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume. Nada a ver, pô. Nada a ver. Porque o problema não é que vai evitar a contaminação do chorume. A diferença do lixão para o aterro é que o aterro ele consegue controlar esse chorume que é produzido. Aí o cara faz, não, eu não tenho mais lixão, agora eu tenho aterro. E a partir do momento que eu tenho aterro, eu não tenho mais chorume? Não, eu tenho. Eu só não tenho chorume indo para os lençóis freáticos. Então a letra D não está legal. Letra E. O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos, certo? Aí o cara faz, eu vou formar bolsa de resíduos. E vou fazer o que com essas bolsas? Vou ficar armazenando bolsas e bolsas e bolsas e vou dizendo, estou armazenando meu resíduo. Para quê? Não sei, estou só armazenando. A diferença é que eu estou colocando o resíduo dentro de um saco, por exemplo, e guardando dentro de um saco. Aquilo ali não é interessante também para o que o texto traz para a gente. Portanto, primeira questão, letra C de Química. Tá bom, gente? Beleza? Questão 2. Questão 2, para mim, meu ponto de vista, tá? Sobre provas de Enem. O Enem de 2009, que foi o primeiro novo Enem,
para mim, foi o mais difícil de todos. Então, vocês vão encontrar questões do Enem 2009 que vocês vão ficar, meu irmão, não tem nada a ver com o que eu vejo hoje, mas é porque o 2009 ele realmente foi, para mim, o mais difícil de todos, tá? Ele bota assim: a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, vou botar aqui, ó. Eita. Pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%. E por gases traços. Deixa eu deixar essa informação destacada. Gases traços. Eu não vou nem continuar a leitura. O que significa traços? Leia traços como pequenas quantidades, certo? Então, esse termo traços, ele é muito utilizado nos itens do Enem. Traços. Então, gases traços representam uma pequena porção de gases que são encontradas na natureza. Então, esses gases são o quê? CO2, água, metano, ozônio, óxido nitroso. Isso aí acho que todo mundo deve lembrar. Quando você estuda isso em geografia ou até mesmo em biologia, o cara vai e faz assim: qual é a composição do ar? Aí diz assim: do ar, 80% é nitrogênio, 19% é oxigênio e 1% é a mistura de vários gases. Então, esse 1% é justamente são os famosos gases traços, tá bom? Que tá aí, ó. CO2, água, metano, ozônio, N2O, enfim, que compõem esses 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, veja, 3 átomos não são 3 elementos. Cuidado com isso. Por serem constituídos por 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Que coisa muito interessante para a gente. Isso está dentro da habilidade 10 da competência 3. Preste atenção. Ele vem aqui, ó. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é... Preste atenção. Aqui geram boas discussões. Quando eu falo em efeito estufa, muita gente fala assim: destruição da camada de ozônio. Tem que ter cuidado, porque essa relação ela é traiçoeira. A destruição da camada de ozônio se dá pela liberação de gases, principalmente gases do tipo CFC, que reage com o ozônio e faz o ozônio se transformar em gás oxigênio. Tá, o que acontece, veja só, o que acontece quando eu destruo a camada de ozônio? Eu faço com que os raios solares incidam com mais facilidade na Terra. Ok. Só que quando esse raio bate na Terra, ele é refletido. Tranquilo. Mas o efeito estufa é uma camada gasosa que fica, por exemplo, abaixo dessa camada de ozônio. Não tem muita relação assim, não. Então, quando você lança muitos gases de efeito estufa na atmosfera, esses gases eles se acondicionam abaixo da camada de ozônio e quando esse raio penetra a Terra e ele bate na água, por exemplo, e é refletido, a camada de CO2 ou de metano consegue prender essa radiação, impedindo que ela atravesse de volta para a atmosfera. Então essa radiação ela bate nessa camada e volta para a Terra e ela fica assim, ó, fazendo uma panela de pressão ali. Rodrigo, o que é que eu devo fazer, então, para evitar que isso aconteça? Primeiro, eu devo parar de utilizar gases de CFC, gases que apresentam CFC na sua composição. Realmente, desde os anos 90, muitos componentes que existiam CFC já foram substituídos por outros gases. Ok. Mas eu quero falar sobre o efeito estufa, que é a liberação desses gases para a atmosfera. A ação do homem ela está fazendo com que essa quantidade de gases aumente cada vez mais. Então, o homem, como ele falou aqui na questão,
principalmente no desmatamento. Quando você faz desmatamento, você queima grandes quantidades de matéria orgânica. E ao queimar tudo que é orgânico, que apresenta carbono, aquele carbono produz CO2. Então, a queima do carbono produz CO2, que é o gás carbônico, e ele vai para a atmosfera e se acumula naquela região onde não vai permitir que o raio solar possa ser ultrapassado. Beleza. Então, o ideal seria o quê, Rodrigo? Fazer o contrário. Fazer o reflorestamento, fazer plantações. Por quê? Porque quando você planta, você faz a famosa fotossíntese. Você facilita que a planta realize a fotossíntese. E o que a planta vai fazer? A planta vai retirar esse gás carbônico que está na atmosfera e vai produzir gás oxigênio, facilitando um ar melhor, né, com gás oxigênio que é necessário para a nossa respiração, e retirando o CO2 que se encontra na atmosfera, aumentando o efeito estufa. De boa? Boa, Pericleson. É isso aí, cara. Muito bom. Perfeito, perfeito. Você chegou legal. Mas deixa eu fazer uma discussão aqui, que eu sempre gosto de discutir com os meus alunos sobre isso. Que é o seguinte, nós vivemos um trabalho, né, onde, infelizmente, somos habituados a consumir muita gasolina. Gasolina para mover nosso carro, para mover nossa moto, enfim, utilizamos esse meio de combustível como principal fonte de combustível para a gente. Só que é um problema, porque a gasolina ela tem origem do petróleo, né? E o petróleo ele é formado a partir da decomposição de matéria orgânica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o petróleo tem muita quantidade de carbono. Então, quando você consome derivados de petróleo e aquele derivado de petróleo queima, ele produz gás carbônico e lança esse gás carbônico na atmosfera. Cara, beleza, Rodrigo, eu estou entendendo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou parar de usar gasolina? Então, existem meios alternativos. Um meio alternativo que, infelizmente, nós não somos incentivados a usar seria o etanol. Por que o etanol? Porque o etanol, tem gente que pensa que o etanol vem da gasolina. Não, gente. O etanol ele vem da cana-de-açúcar. Você planta a cana-de-açúcar e faz o processo de extração do álcool, no caso do açúcar do álcool, e depois você transforma ele em etanol. Aí o cara, tá, então por que a gente não usa etanol? Vai agora na esquina aí, vai agora, olha para o preço de um posto de gasolina e vê o valor do etanol para o valor da gasolina. É tão próximo que nós, enquanto consumidores, pensamos, oxe, é melhor usar gasolina, porque o etanol ele libera menos energia no carro. Isso faz com que você trabalhe com etanol e precisa abastecer mais com etanol, porque o carro vai andar menos. Então, o etanol deveria ser muito mais barato. Só que o etanol é um preço que é quase equiparado ao preço da gasolina. E aí, nosso carro ele vai gastar mais. Então, nós somos forçados, né, entre aspas, a usar a gasolina, pensando no bolso. Mas pensando em meio ambiente, não é interessante o uso da gasolina. Aí o cara faz, mas Rodrigo, vê só, o etanol não tem carbono? Também tem. O etanol tem carbono. E a queima do etanol não produz gás carbônico? Produz. E qual é a diferença, então, do etanol para a gasolina? Se os dois produzem gás carbônico, se os dois vão contribuir para o efeito estufa. Então, a diferença é que tu vai lá, fura a terra, retira petróleo, faz todo o preparo do petróleo, tu faz todo o preparo, toda a separação dos componentes do petróleo, dali tu remove octano, que tu produz a gasolina e gera energia dentro do carro. O carro, pelo cano de escape, libera gás carbônico e aquele gás carbônico fica acumulado na atmosfera. Como é que aquele gás carbônico sai vindo da gasolina? De forma alguma. Não sai. Então você só retira uma fonte natural da terra, o petróleo, e joga gás carbônico na atmosfera. Acabou. Você não faz, só faz isso. Massa. E no caso do etanol, qual é a diferença? É que você pega a planta, remove ela, extrai o açúcar, produz o açúcar, transforma o açúcar em álcool, coloca o álcool no carro, queima o álcool, o gás carbônico sai pelo cano de escape e fica acumulado na atmosfera. Certo, o mesmo processo da gasolina. O problema é que para tu usar etanol de novo, tu vai ter que plantar de novo. E a planta, para crescer,
ela vai retirar o gás carbônico da atmosfera e produzir o gás oxigênio. Então, a planta ela vai crescendo, realizando fotossíntese e retirando o gás carbônico que ela mesma lançou na atmosfera. Então, como essa planta lança o gás e ela também retira esse gás, o gás ficaria fazendo parte de um ciclo. E é justamente a ausência desse ciclo que faz com que a gasolina polua mais o meio ambiente e contribua mais para o efeito estufa do que o próprio etanol. Uma coisa muito interessante que não está escrito no texto aí, mas eu vou falar assim mesmo, é sobre o metano. Na questão anterior, a gente falou sobre a produção do chorume, e o chorume ele gera o metano, que é um biogás. O metano, CH4, ele também contribui para o efeito estufa. E digo mais, o metano ele é pior do que o gás carbônico. Então, muitas indústrias que produzem metano não lançam metano para a atmosfera, queimam o metano. Aí o cara faz, peraí. Mas o metano não tem carbono. Se eu queimar metano, eu vou produzir CO2. Eu não fiz nada. Fez. E fez. Por quê? Porque o metano ele consegue absorver a radiação cerca de 20 vezes mais do que o CO2. Então, quando você faz uma camada gasosa de metano, a radiação ela é retida 20 vezes mais do que uma camada gasosa de gás carbônico, de CO2. Então, o mais interessante é você queimar o metano. E é justamente por isso, pessoal, que os ambientalistas culpam o setor do agropecuarismo como um setor responsável pelo efeito estufa. Por quê? Porque bois e vaquinhas, quando estão no pasto, fazem seus cocôzinhos e aqueles cocôzinhos sofrem decomposição. E aquela decomposição libera metano. Não tem como captar o metano que tem ali. Então, existe toda uma discussão aí sobre o que é interessante fazer, tá? Mas entenda isso aí como os gases causadores de efeito estufa. Mas a pergunta para a gente Bruno, exatamente. Eu já li já esse documentário, eu já assisti esse documentário já. Eu já assisti. É uma coisa bem paradoxal mesmo. Eu já assisti. É bem paradoxal. Você fica tipo assim, e aí eu vou continuar consumindo carne de boi, carne da pecuária. Será que eu vou continuar consumindo? Porque fica. Eu saí desse documentário meio assustado. Tu tá nesse dilema, é? Eu saí meio assustado. Eu saí um pouquinho assustado também. Porque são coisas que fazem a gente pensar na vida, né? A gente nem pensa tanto assim, a gente só vai vivendo e depois é que a gente vai vendo as consequências das nossas ações, né? Mas é por aí. Ó, muito bom, Bruno, muito bom, muito bom. Então, assim, como a pergunta ele fala, considerando o texto, ele fala do texto, tá? Então, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é o quê? Aí, quando você ainda tem um despreparo em relação aos conhecimentos, tem gente que faz assim, já sei, tira todos os carros da rua, bota carro elétrico e acabou-se. Não é por aí. Não é por aí. A natureza, ela necessita de equilíbrio. A natureza tem que ter equilíbrio. Se você tira muito disso e deixa só isso, você está desequilibrando a natureza. O problema é que o homem está forçando a natureza a desequilibrar-se. Mas a natureza ela tende a se organizar. Eu vi, aproveitando que a Bruna falou aqui, eu vi um filme, não lembro qual foi um documentário também, que falava sobre um cientista que ele colocou uma planta num jarro e ele jogou ali algumas espécies de planta em um jarro e fechou aquilo ali sobre um globo de vidro, impedindo que houvesse ação, troca gasosa, por exemplo, entre o meio que estava ali dentro e o meio que estava lá fora. E aí você via as plantas morrendo e as plantas crescendo de novo. O vídeo era bem acelerado. E como é que é isso? Aí você faz, a natureza, ela sozinha se reinventa. A natureza sozinha busca o equilíbrio. Só que nós atrapalhamos esse ciclo, infelizmente. Então, quando ele bota assim, uma alternativa viável para combater o efeito estufa, na minha cabeça só vem assim, vamos matar todo mundo então e deixar a natureza em paz. Só vem isso na minha cabeça, mas sendo bem radical, tá? Então, quando eu penso sobre
uma alternativa viável para combater o efeito estufa, eu tenho que ser muito honesto em relação a vamos evitar a liberação desses gases pela ação do homem. Então, leia uma alternativa que indique isso para a gente. Pericleson já começou dizendo uma, depois disse que estava na dúvida entre outra. Mas não tem problema. Eu vou ler exatamente a que ele começou falando que é verdade. A letra C. Reduzir o desmatamento é uma. Mantendo-se assim o potencial da vegetação e absorver o CO2 da atmosfera. Cara, isso é muito verdade. É uma forma de você combater o efeito estufa. Plantando, plantando, plantando. Reduz o desmatamento e planta. Ok. Só que Pericleson quis mudar para a letra E. Eu vou ler a letra E, que diz assim: remover moléculas orgânicas polares da atmosfera. Veja, vamos com cuidado. Remover as moléculas orgânicas polares da atmosfera. A única molécula orgânica que você tem aí é o metano, CH4. É a única, a única. Agora, CO2. CO2 é inorgânico. Água. Água é inorgânico. Ozônio. Ozônio é inorgânico. Óxido nitroso. Óxido nitroso é inorgânico. Então, remover moléculas orgânicas não dá para combater o efeito estufa, porque eu continuo tendo aquele vilão ali, ó, CO2, que é inorgânico. E outra coisa mais importante, CO2, metano, são compostos apolares e não polares, como o texto está propondo para a gente. Então, temos, veja, eu nem terminei a leitura da frase, já encontrei 2 erros. Erros químicos, mas vou continuar o resto aqui. Diminuindo a capacidade delas de reter calor. Se não tivesse essa palavra orgânico, se não tivesse a palavra polar, poderia ser uma grande verdade a letra E. Compreende isso? Então, nós vamos ficar com a letra C, que é a letra correta para a questão 2. Beleza, pessoal? De boa, tudo tranquilo. Dá para ir legal aí, né? Tá sendo legal aí que tá rolando uma discussão boa. Que pena que a gente não está presencialmente para fazer um debate com isso, né? Que isso dá para a gente ir até meio-dia. Mas vamos embora, tá bom? Olha o que ele faz. Questão 3. Como eu já falei bastante sobre esse tema, já dá para a gente andar mais rápido em alguns itens aqui. Eu ganhei tempo com vocês. A questão 3 diz assim: o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados. Isso é verdade. Se liga aí. Sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A gente já debateu isso aqui no item anterior. Aí ele bota: a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono. Sim. Por quê? Cara, de novo, por que interfere no ciclo do carbono? O que é que vocês acham aí? Por que interfere? Letra A, aumenta o percentual de carbono contido na Terra. Gente, aumenta o percentual de carbono contido na Terra. Não, o percentual de carbono contido na Terra, ele pode fazer parte de um ciclo. Não é isso. Esse é o maior distrator da questão 3. O maior. Você vai ler a questão 3, vai sentir vontade de marcar a letra A, e aí no Enem como é que funciona? Que é uma coisa que favorece muitos estudantes, porém, é a única forma que o Enem tem de avaliar 6 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Que é o quê? Cada alternativa dessa tem um valor. Não existe uma verdadeira e 4 falsas. Não é assim. No Enem existe a mais verdadeira entre elas. Então, a mais verdadeira dentre elas é a que tem o maior percentual de pontuação aí. Então, por exemplo, uma pessoa que marca a letra A da questão 3 é uma pessoa que está errada? Não. É uma pessoa que interpretou não 100%, mas ela conseguiu chegar num entendimento sobre o assunto. Então, o Enem entende assim: se você marcou a letra A, é porque você tem noção do que você está marcando, você não chutou. Então, eu não posso dizer, você ganha 0 na questão 3, porque errou. Não. Você só não chegou no objetivo máximo. Então, você ganha uma certa pontuação. É por isso que no Enem não vale essa coisa de,
Ah, eu acertei 30 questões. E tu? Acertei 34. Isso não vale. Por quê? Porque tu pode ter acertado 30 questões e aquelas outras 15 que tu errou como? Porque se tu errou sempre marcando a segunda mais verdadeira, entre aspas, tua pontuação não vai ser baixa, vai ser alta. Agora, se a pessoa acertou 34 questões, mas as restantes, no caso, as 11 questões restantes, ela marcou somente as alternativas que eram as mais impossíveis de serem marcadas, aquela que acertou 30 tem uma pontuação maior do que aquela que acertou 34. Porque não é apenas por quantidade de acertos, e sim pelo que a gente conhece TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, como hoje é dia de falar de Enem, estou aqui, eu me aproveitando. Já falei de competência, já falei de habilidade, já estou em TRI. Ok? Já chegou aqui uma alternativa bem interessante, que foi a letra D, que está assim, ó, aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Cara, isso é o pior. Quanto mais você coloca carbono na atmosfera, maior vai ser a contribuição para esse combustível fóssil atrapalhar o efeito, aumentar o efeito estufa, na verdade. Então, a nossa alternativa é a alternativa D. Muito bom. Estou gostando de ver aí vocês bem dedicados aqui, viu? Tá chegando várias mensagens, tanto para todos como no privado. Tá valendo aí, tá valendo. É isso aí, tá? Vamos vencer isso aí. Vamos vencer, vamos vencer. Deixa eu adiantar uma outra coisa aqui para vocês, aproveitar o momento. A gente tá bolando um negócio muito massa no mês de julho, tá? Que é um mês de férias. Estamos só decidindo, mas a gente vai passar uma semana no AME tendo aulas diferentes. Aulas contextualizadas e com temas fora do comum. Vai ser uma semana bem diferenciada mesmo. Os professores vão participar em comum, teremos convidados, vai ser uma coisa bem atípica. A gente nunca fez esse tipo de processo no AME, mas a gente está bem empolgado aí e a coisa vai fluir bem legal. A gente ainda só não bateu o martelo quanto ao nome do evento, como vai ser o evento, mas vai ser todos os dias de manhã, durante uma semana, tá? Segura aí, que vai ser nessa pegada que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos embora de questão 4. Questão 4 diz assim: a China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Armo, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos da Água da Rússia garantiu, eu tenho até medo quando o cara da Rússia fala garantiu, eu tenho até medo, garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável. Olha para isso. Um dia a Rússia garantiu que o que aconteceu lá em Chernobyl não iria atrapalhar a sociedade. Até hoje tem gente que sofre com isso, mas tudo bem. Mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca desse rio e de seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno. Caramba, agora de manhã eu estava conversando com minha cunhada sobre isso. É exatamente sobre isso. Porque o cara faz, Rodrigo, carvão? Como assim? Muita gente só pensa que carvão é o carvão de fazer churrasco, ou mesmo o carvão que é utilizado em uma termoelétrica. Mas, pessoal, a água que vocês bebem nas escolas de vocês, eu falo nas escolas porque a maioria dos colégios tem aqueles bebedouros coletivos, aqueles bebedouros que ficam grudados na parede. Aqueles bebedouros que tem um gostinho ruim de cloro, que muita gente acha que aquela água é ruim, é nojenta. Não é, pessoal. Aquela água, ela é boa, é uma água limpa. Por quê? Porque aquela água não é bebida da torneira diretamente. É uma água que passa por um filtro de carvão ativado. O carvão ativado é um componente bastante apolar, que tem afinidade por componentes apolares. Conclusão: se na minha água, que vem da torneira, tiver repleta de componentes apolares, o que é que esse carvão faz? Ele adsorve, olha a palavra, adsorve esses componentes como se fosse um ímã. Imagine que o carvão, ele adsorve esses componentes, fazendo com que a água passe sem essas impurezas. Então, você pode beber a água. A única coisa que o colégio faz ali é gelar a água. Só que a água vem cheia de cloro. Por quê? Porque quanto mais cloro
menos micro-organismo você tem na água, e a função do carvão ativado é retirar essa matéria orgânica. Lembre-se de uma coisa, itens de Enem anterior também. Se você clora uma água cheia de matéria orgânica, aquele cloro pode reagir com a matéria orgânica e produzir um componente chamado clorofórmio. Cuidado para não confundir com coliforme. Coliforme é micro-organismo encontrado principalmente em fezes. Agora, clorofórmio é uma substância tóxica que é utilizado muitas vezes como entorpecente, tá? Mas o clorofórmio é tóxico. Se você ingere clorofórmio, você pode chegar a morrer. Então, a ideia do carvão ativado é retirar essa matéria orgânica que está presente na água para que essa matéria não reaja com o cloro. E aí você pode beber uma água boa. Aí o cara faz, mas o gosto é ruim. Tá, mas ela é boa. O gosto é ruim porque tem sais minerais que não são encontradas, por exemplo, em água prata do vale, em água Indaiá, mas você tem ali sais minerais que são suficientes para manter a tua dieta em relação à água, tá certo? Rodrigo, então o ideal seria passar aquela água por diversas camadas de carvão, exatamente, diversas camadas de carvão. Então veja o que as autoridades locais chinesas fizeram, armazenando carvão para poder fazer com que essa água passe. Benzeno é um hidrocarboneto. E como um hidrocarboneto, ele tem muita afinidade por carbono. Afinidade por carbono. Hidrocarboneto e carvão, ambos são apolares. Então, quando esse hidrocarboneto passar por uma rede de carvão ativado, ela vai ser adsorvida. Ok? Sabe quantas vezes isso já caiu no Enem? Eu até fiz a pergunta errada, porque nem eu sei quantas vezes isso já caiu numa prova de Enem. Eu não sei. Mas acredito que isso é uma coisa muito interessante para vocês estudarem, para vocês entenderem. Mas o uso de carvão ativado tem essa ideia. Inclusive, acho que em 2018, 2019, rolou uma febre de produtos, principalmente em cosméticos, utilizando carvão ativado como sendo aquele produto mais eficaz na remoção do que for. Eu já vi pasta de dente com carvão ativado. Qual é a ideia? A mesma ideia. A pasta de dente com carvão ativado, o carvão ativado ele vai reter as partículas orgânicas que estão presentes na tua boca, vai segurar aquilo ali, quando você fizer o bochecho, o enxágue, vai jogar fora tudo aquilo ali e vai manter os dentes branquinhos. Massa. Isso é verdade. Eu já vi shampoo com carvão ativado, shampoo do Cristiano Ronaldo, Clean Man, carvão ativado. O que é aquilo ali? Mesma coisa. Os compostos orgânicos que estão no couro cabeludo seriam removidos através do carvão ativado. Eu já vi produtos de cremes faciais que se utiliza carvão ativado também. Inclusive, eu tenho na minha casa um desse, que você utiliza carvão ativado, fica com o rosto todo escuro, pretão, e ali você remove do seu rosto as partículas que não são solúveis em água. Então, 2018, 2019, foi uma moda usar carvão ativado. Aí algumas pessoas depois começaram a condenar o carvão ativado. Por quê? Não é que ele não presta? Presta. Só que tem usos, tem coisa que não serve. Então, eu vi depois de muito tempo, eu vi muitas pessoas condenando as pastas de dente que apresentavam carvão ativado. Eu vi. Aí já entra na parte da ortodontia, na verdade, né? Da clínica odontológica, que eu não sei te dizer se isso é verdade, se não é, eu não sei. Eu tenho a competência química para explicar, mas a competência do dentista ali eu não sei dizer, tá? Então, com certeza, juntar várias toneladas de carvão só tinha essa intenção, tá? Remover o benzeno presente na água. Uma vez que a Rússia disse, é só ferver, a galera, não, vamos fazer direito, bora fazer direito. E aí ele bota assim, levando-se em conta as medidas adotadas para minimizar os danos ao ambiente e à população, vale lembrar isso, é correto afirmar, letra A, o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, eliminando-o. Olha aí, eu não sei por quê, mas a letra A é a campeã de distratores. Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque o cara já está cansado, lê e faz, oxe, letra A tá muito certa, velho.
Só que a letra A tem uma palavra que está destruindo a letra A. Reage, velho. Não tem reação, pô. Isso é um processo físico. A adsorção é um processo físico. Leia reação como transformação de algo novo. Leia desse jeito. Quando eu falo em adsorver, eu estou falando em uma espécie de ímã. Então, quando o carvão ativado atrai esse benzeno, eu vou ter carvão ativado e vou ter benzeno do mesmo jeito. Agora, o que seria uma reação? Era se fosse assim, eu vou inventar aqui, nada a ver, tá? Mas eu vou inventar. Tem o carvão ativado, aí lá vem o benzeno. Quando eles se juntam, eles produzem sal de cozinha que pode ser solúvel na água. Aí seria uma reação. E isso não existe. O que rola é somente a manutenção de benzeno e de carvão ativado. Por isso a letra A está errada. Mas aí o cara faz assim, caramba, a letra A está errada. Tá, mas está muito errada. Não, está muito errada não. Faz sentido? Faz sentido. O cara entendeu que o carvão poderia retirar o benzeno. Ele só não pegou a palavra correta. Então, a pessoa que marca a letra A ganha uma pontuação? Ganha. No Enem é assim. Infelizmente. Mas é o que tem, tá bom? Porque para mim deveria estar errado. Letra B. O benzeno ele é mais volátil que a água. Isso é verdade. Benzeno é hidrocarboneto. Deixa eu até deixar isso aqui destacado. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu destacar aqui melhor. Pense assim, ó. Benzeno tem a fórmula C6H6. Ele é um hidrocarboneto. E como ele é um hidrocarboneto, ele é muito apolar. Ok. E aí ele está falando sobre água, que tem fórmula H2O. Água é água mesmo, não tem nem como classificar. Água é água, tá? E como é água, ele é inorgânico, e a água tem uma coisa que eu não sei se vocês se recordam aí do primeiro ano e tal, mas ele fala sobre pontes de hidrogênio, que é pontes de hidrogênio é um tipo de interação que existe entre moléculas polares que na composição dela tem o hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então eu tenho aí O com H. Isso caracteriza uma ponte de hidrogênio. Então eu vou dizer que a água ela é polar com pontes de hidrogênio. É assim. Isso é a água. Então, à medida que eu tenho substâncias com pontes de hidrogênio, significa dizer que a interação molecular entre elas é muito intensa. E quanto maior for a interação molecular, maior será o ponto de ebulição. E quanto maior for o ponto de ebulição, menos volátil será a substância. No caso de hidrocarbonetos, quando você tiver alguma dúvida, pensa, por exemplo, no gás de cozinha, que é butano e propano. Pensa no gás metano, que são componentes de poucas quantidades de carbono e são todos hidrocarbonetos. A minha ideia é, esses hidrocarbonetos são encontrados na forma gasosa por apresentarem pontos de ebulição muito baixos. Então, essa é a razão deles serem encontrados na forma gasosa, portanto, são muito voláteis. Aí a brincadeira sempre vai ser assim, quanto mais apolar, mais volátil é a substância. Aí ele bota assim, o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que esta seja fervida. Veja qual é a ideia do governo russo em dizer ferva a água, porque lá tem benzeno. Qual é a ideia? Se o benzeno ele é volátil, quando você aquece aquela água, o soluto que seria o benzeno... Na verdade, eu errei. Soluto não. Mas o disperso que seria o benzeno, ele vai ser vaporizado, justamente por ser volátil. Então, o aquecimento daquela água facilita a evaporação do benzeno. Essa daí é a alternativa que diz para a gente o que é que o governo russo pede para a população chinesa fazer. Tudo bem, gente? Beleza? Tem alguma alternativa aí que vocês sentiram que merece um debate? Que vocês leram aí ou não? Senão eu vou pular. Fala comigo aqui no chat. Tem alguma alternativa? Rodrigo, essa aqui eu não curti muito, não. Nenhuma? Eu vou entender o silêncio como tudo certo. Ok, galera. Muito bom. Obrigado, gente. Valeu. Obrigadão.
Vamos embora, então. A gente só tem aí 6 minutinhos. Eu vou fazer a questão 5. É uma questão que eu gosto muito dela, tá? É uma questão que ela é antiga, mas eu gosto porque ela traz para a gente uma forma diferente de realizar a prova. Eu tenho muito preconceito quando você diz assim, quer fazer uma prova do Enem? Sempre faça desse jeito. Eu tenho muito preconceito. Tipo assim, pessoas que fazem assim, eu quero ganhar tempo na prova do Enem. Eu vou lá, leio o comando, aí no comando eu vou procurar no texto. Isso dá certo para algumas questões? Dá. Eu só não posso fazer disso um padrão. Se eu fizer disso um padrão, eu vou errar. Porque existem várias formas diferentes de realizar a questão. No caso de realizar o item. Então, esse item mesmo aí, se você não analisar a tabela, você não consegue entender. Então, você lê a pergunta, lê o comando e faz, meu irmão, essa tabela aí é só para perder tempo. Você vai se cortar todinho. Então, eu vou fazer a leitura real, toda. Ele bota assim. Na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma joia, um carro ou um foguete, a metalurgia está presente na extração de metais a partir do minério correspondente, na sua transformação e também na sua moldagem. Muitos dos processos metalúrgicos atuais têm em sua base conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro. Aí o cara normalmente faz o quê? Pula o quadro e vai logo para o comando. Não, velho. Lê esse quadro, pelo amor de Deus. Ele está falando da evolução, do uso dos métodos de extração e também da operação desses metais. Então ele vem ali, do 5º milênio até o 1º milênio antes de Cristo. Aí ele fala assim, conhecimento do ouro. Eita. Conhecimento do ouro e do cobre. Certo. No 4º milênio, conhecimento da prata e das ligas de ouro e prata. Opa! Então quer dizer que o homem, entre o 5º e o 4º milênio, conseguiu derreter o ouro. Essa é a brincadeira. Por que ele conseguiu derreter o ouro? Porque se ele derrete o ouro, ele também derrete a prata. E aí forma a liga metálica de ouro e prata. 4º milênio, antes de Cristo. Assim, ele falou, obteve-se cobre. Cobre não é um elemento químico, é uma liga metálica. Não, nada a ver, Rodrigo. Nada a ver. Eu li errado, peraí. Cobre é um elemento químico. Ele botou assim, obtenção do cobre e também a obtenção do chumbo a partir dos seus minérios. Por quê? Porque cobre e chumbo não são encontrados na natureza na forma pura. Você encontra cobre e chumbo misturados a outros componentes, principalmente oxigênio. Então, você tem muitos óxidos na natureza, óxidos de cobre, óxidos de chumbo. Então, se você quer retirar o cobre e o chumbo dali, você simplesmente aquece. Só que você precisa atingir temperaturas elevadíssimas para poder fazer com que aquilo desprenda e derreta. E é aí, no 4º milênio, se teve essa ideia. 3º milênio, passou a obter o estanho. Meu amigo, estanho. O estanho é uma liga metálica que necessita do cobre. Então, veja, no 4º milênio, separou o cobre do seu minério e no 3º milênio, produziu uma liga metálica usando cobre, que é o estanho. Veja que coisa interessante. E assim também se produz o bronze, que é a liga metálica cobre-estanho. Então, você retira o estanho do minério no 3º milênio, você retira o cobre do minério no 4º milênio, junta e forma o bronze, que é a liga metálica. No 2º milênio, ele bota assim, introdução do fole. Sabe o que é fole? Fole é um instrumento que você já deve ter visto isso em Pica-Pau. Pica-Pau tem umas cenas, tem um episódio lá do Pica-Pau que ele é o artista. E aquele jacaré, que eu esqueci o nome dele, o jacaré, ele quer comer o Pica-Pau. Então, o Pica-Pau é o artista e ele é convidado a se hospedar num hotel no meio da floresta lá do jacaré. E o jacaré tenta, de qualquer forma, comer o Pica-Pau. Esse é o episódio. Acho que todo mundo já deve ter assistido. Aí tem uma hora lá que o Pica-Pau percebe que o jacaré quer comer ele. Aí ele tenta tirar onda com a cara do jacaré. Aí o jacaré pega, monta uma espécie de um palco, mas é uma frigideira. E aí bota um Pica-Pau lá para dizer assim, vai, Pica-Pau, se apresenta aí. E Pica-Pau começa a se apresentar, mas Pica-Pau está sendo assado.
Quando ele percebe isso, o que é que ele faz? Ele engana o jacaré e bota o rabo do jacaré dentro de um forno. Só que o pica-pau ele pega um fole e fica assim, ó, abanando aquele fogo. E qual é a ideia do fole? É oxigenar cada vez mais aquele fogo para que ele possa atingir temperaturas muito altas. Então, quando se passou a usar o fole, ganhou o que com isso? Um aumento na temperatura de queima. E aí passou a usar o ferro. Cara, isso quer dizer que, a partir do segundo milênio, o uso de ferro só foi possível porque se descobriu a ideia do fole. E aí, isso quer dizer, então, que o ferro necessitava de altas temperaturas, até maiores do que cobre, do que chumbo, do que ouro, do que prata, que está tudo aí ó, na tabela, mostrando para a gente, para que ele possa ser derretido. E aí, no primeiro milênio, ele bota obtenção de mercúrios e amálgamas e também cunhar as moedas. Tudo isso tem como base o ferro. Aí ele quer saber. Agora sim vem a perguntinha. Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Uma das razões para que a extração e o uso do ferro tenha ocorrido após a do cobre e a do estanho seria qual? Ali, ó. A necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e para sua moldagem. Resposta letra B de bola. Vocês entenderam tudo que está aí de boa? Tranquilo? Então, pessoal, deu a nossa hora, 9 horas. Vou parar por aqui, porque vocês têm aula agora. Eu acho que é Andrezinho, né, que tem aula agora com vocês.